Chega mais, nação. Vamos juntos aqui analisar essa derrota do Flamengo. Meus amigos, 2-1 para o Central Córdoba. Acho que ninguém apostaria que isso poderia acontecer. Poxa, Felipe Luiz escalou um time totalmente alternativo, um time misto. E aí, meus amigos, desandou já tudo no primeiro tempo. E pior não é isso. Pior que o Central Córdoba é a primeira vez que participa da Copa Libertadores da América. Então a derrota se torna mais amarga ainda. Se torna uma derrota histórica, meus amigos. Porque o time do Central Córdoba nunca participou de uma Libertadores da América. E aí chega já no primeiro tempo 2-0. Poxa, essa partida era para o Flamengo vencer. Eu acho que era uma das partidas que o Flamengo poderia jogar com mais facilidade. E aí, meu amigo, olha o que aconteceu. O Flamengo desandou, o segundo tempo não conseguiu ali encaixar o futebol que a gente está acostumado a ver jogar. E aí, 2-1, acabou o jogo. E, meus amigos, uma derrota que pode complicar o Flamengo na Libertadores da América. Antes da gente iniciar o vídeo aqui, a gente vai analisar os comentários do programa da ESPN Brasil. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Quem será que planejou isso? Poupar na Libertadores da América, que é um campeonato onde o Flamengo pode se tornar o primeiro brasileiro tetracampeão? E aí vai e poupa os jogadores? Tá de brincadeira. Eu acho que tá de sacanagem com o torcedor que foi no Maracanã, o torcedor que parou o seu tempo para poder assistir o Flamengo. Vamos juntos analisar então a imprensa esportiva, canal da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos analisar e ver o que os jornalistas, o que a imprensa falou dessa derrota do Flamengo. Times brasileiros neste começo não estão conseguindo, essas primeiras 2 rodadas, não estão conseguindo colocar o tamanho da sua vantagem. Desses 9 jogos, são 5 vitórias. Eu esperava mais vitórias e vitórias mais largas. Qualquer pré-jogo de Flamengo e Central Córdoba no Maracanã, você vai esperar uma vitória larga do Flamengo. Os jogadores e hoje foi o Flamengo. Né? É isso. Para mim, desculpa até se a ordem era outra, mas... Não, imagina. Eu só consigo atribuir um resultado como esse, e mais do que o resultado, a maneira como o Flamengo jogou, a uma mobilização insuficiente. Uhum. Eu também acho. Que não é culpa de ninguém, pode ser responsabilidade por hierarquia da comissão técnica. A proporção é tão grande que a Vera não tem como perder, né? Não tem. E aí você percebe as coisas, né? Vira uma bola de neve, elas vão dando errado, 1 gol, não é possível, 2 gols, nossa. Todo mundo que estava acompanhando outros jogos e não estava como nós, vendo mais ou menos tudo, falou, não, peraí. Na hora que o narrador anuncia gol no Maracanã, outro do Central Córdoba, E aí entra um detalhe, né? Não é a Argentina abriu 2-0, por mais modesto que seja o time, não tem jogo. Complicou. Acabou. De certa maneira, o jogo ele sofre um afunilamento, né? Você não consegue mais fazer. Ainda assim, também surpreende negativamente depois que o De La Cruz fez o gol. Um gol importante para ele, né? Um jogador criticado, que sabe que está devendo, já declarou isso publicamente. Foi o mais lúcido em campo, não só por conta do gol. O Flamengo não conseguiu nem criar no Maracanã a sensação de que ia empatar, exceto a bola na trave no finalzinho, bola de cabeça, que poderia ter entrado, a gente estaria falando aqui de um empate em 2-2 e não de uma derrota, mas a falta de mobilização como atribuição do resultado, para mim, seria rigorosamente a mesma. Não dá, e é mais surpreendente ainda, porque a forma como o Felipe Luiz tem tocado o Flamengo desde que ele assumiu, o primeiro sinal que foi visto foi o comportamento sem a bola. Ele fala muito sobre a fome do jogador. Exato. Todo jogo ele fala sobre a fome do jogador. E ele transformou isso. Exatamente isso. E a gente não viu hoje em campo. E hoje a gente viu o oposto disso. Um time que é o inverso disso. E o time, vejam só vocês, foi vaiado hoje pela torcida. Mesmo tendo sofrido a primeira derrota de 2025 e a segunda na era Felipe Luiz. Aí aquele mal, aquela enfermidade que atinge a todas as torcidas do futebol, principalmente aqui no Brasil, eu vejo. Nenhum time pode perder, nenhuma torcida aceita a derrota. Sim. Por menor que seja o horizonte do seu time, o torcedor não aceita. Foi assim ou está piorando? Não, está muito pior. Está muito pior. As redes sociais ajudam. Com algumas torcidas isso é potencializado, né? Sim. A expectativa com o Flamengo é muito grande. Eu acho até que já está começando um ruído exagerado em cima do Felipe Luiz. Hoje... Você acha mesmo? Já. Ruído exagerado? Principalmente na rede social. Né? Tem gente que questiona muito o trabalho do Felipe. Eu acho que hoje o time... mas daí eu parei, hein? Questionar o trabalho do Felipe. Não, falando sério. Não é a minha opinião, tá? Pelo amor de Deus. Estou falando de algo que eu tenho visto já. Eu acho que hoje o questionamento é válido porque o time
não foi bem. Aliás, no recorte de Libertadores... não foi bem também contra o Tati. O Flamengo ele foi abaixo da expectativa, mas no primeiro jogo você estava bem desfalcado. Se aquela bolinha na trave no final do primeiro jogo entra... Libertadores, fora de casa, viagem... Ele estava desfalcado. Gramados. Eu consigo entender uma atuação abaixo numa estreia fora de casa, num jogo um pouquinho mais traiçoeiro. O próprio Felipe falou isso, né? Ele criticou a atuação do Flamengo. Mas, por exemplo... Tem uma vertente que acha que o Flamengo não jogou bem contra o Vitória. Para mim, o Flamengo jogou bem. Jogou bem. A questão é que o Flamengo ele controla o adversário, só que ele não tem sido tão eficiente quando ele cria as oportunidades. O Flamengo jogou menos do que eu esperava contra o Inter e jogou bem contra o Vitória. Sim, porque ele cria as oportunidades, mas está faltando mais contundência, está faltando ser eficiente. Dar show? Não vai dar show sempre. Isso é uma utopia. Time capaz essa expectativa. Time capaz de fazer 3, 4 gols todo jogo hoje no mundo, só o Barcelona. Fora isso, não vai rolar. Agora, hoje a gente tem que escutar as explicações do Felipe. Daqui a pouquinho, por esporte. Se ele poupou 3 jogadores importantes demais. Os 3 melhores do ano. Para mim, os 3 melhores do ano. Os 3 entram no intervalo. O Zupac citou muito bem Gerson Wesley, que faz uma dobradinha de elite ali, né? De seleção brasileira, do lado direito. E o Pulgar é o cara que equilibra muito o meio campo. 3-0, ó. Angulo. E aí que é o ponto. O Flamengo, além de não ter funcionado ofensivamente, né, hoje... O goleirão aceitou. Foi um Flamengo muito desatento defensivamente. Por isso que eu tô muito nessa lente que faltou a mobilização. O time não estava focado. Porque assim, é curioso como as coisas vão... O olhar muda muito de acordo com o contexto. Porque quando o Flamengo tá jogando e aí tira jogadores do banco ou... Quando tem jogadores machucados e os jogadores que são teoricamente os reservas vão e jogam bem, a leitura tá vendo? Com esse elenco, o Flamengo tá tão na frente que tem 2 times para jogar. Se jogar o reserva. Aí quando não tem jogadores importantes e esses jogadores do banco entram, o time vai mal, também não pode poupar. Sim, era pro Flamengo ter jogado melhor mesmo sem os jogadores. Concordo. Né? Era para ter jogado melhor. O André melhor. tá falando da disparidade técnica entre os 2 times. Agora, a disparidade econômica entre os dois. Valor do elenco do Flamengo, isso são números do Transfer Market. Valor do elenco do Flamengo, 220 milhões de euros, 1,45 bi de reais. Valor do elenco do Central Córdoba, 105,6 milhões de reais. 15 vezes mais vale o elenco do Flamengo. Estamos com o Felipe Luiz no gatilho, no ponto, Felipe, para a gente soltar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, então, Fora Esporte, a gente vai ter a palavra esperada, a entrevista coletiva do Felipe Luiz, explicações depois de, certamente, a sua jornada mais infeliz como treinador do Flamengo. Em termos de desempenho, possivelmente, em termos de resultado do contexto, seguramente. Sobre o que o Donan falou, do time criar, mas não aproveitar chances, a expectativa é que esse nível de eficiência melhore à medida em que o Pedro ganhe minutos e ganhe condição física para jogar. E aí acredito que a gente vai ver uma dupla Pedro e Bruno Henrique, né? O Bruno saindo um pouco mais e essa dupla trabalhando, mas esse recorte de temporada e de Libertadores, para mim, mostra a importância do lado direito. Com Wesley e Gerson é uma coisa, sem Wesley e Gerson o time rende diferente, mesmo tendo um elenco tão numeroso, tão vasto como tem o Flamengo. Ele já utilizou nessa alternativa hoje no segundo tempo, né? Porque quando o Pedro entra, ele entra na vaga do Alexandro, aí ele puxa o Plata para o lado esquerdo, né? E coloca uma dupla ali, né? O Bruno Henrique e também o Pedro. O Bruno Henrique tem a bola ali do empate no último lance ali na cabeçada com essa bola na trave, mas pode ser uma alternativa daqui para frente. O que não dá para acontecer é ser uma análise sempre muito exagerada quando o assunto é Flamengo. Claro. E depois de uma derrota contra um time sem expressão, com essa diferença econômica de realidade, não dá para ser eternamente um 880. Sim. Até agora o saldo é extremamente positivo do que o Felipe Luiz está fazendo. Acho que hoje é você ter uma análise do que aconteceu para melhorar. Acho que hoje o time estava muito desatento, né, em bola parada. Em alguns momentos o Central Córdoba foi um time até corajoso, apesar de ser um time reativo, buscando mais contra-ataque, fechadinho na marcação. Ele em alguns momentos subiu a marcação e deu problemas para o Flamengo. O Flamengo teve erros hoje que não são naturais de saída de bola. E aí eu acho que sentiu muito a falta do Pulgar. O Everton Araújo, ele caiu um pouquinho de produção, acho que é um jogador promissor, mas o momento dele não é bom. Acabou sobrecarregando até mais o De La Cruz, o meio campo não funcionou, o Gerson já é muito importante para esse meio campo funcionar.
E aí o time ficou desestruturado, principalmente na primeira etapa. Depois, para correr atrás do prejuízo no segundo tempo, eu senti o time muito afobado. Sim. Muito afobado. E aí, né, acabou perdendo pontos importantes. Curiosidade, foi a segunda derrota seguida do Flamengo no Maracanã pela Copa Libertadores, porque no ano passado o time foi eliminado em Montevidéu, mas havia perdido para o Penharol. Um jogo até com características parecidas com as de hoje. Era o Penharol, né? Mas na história... Na verdade, a camisa do Penharol. Né? Na história da Libertadores, é o primeiro time argentino a vencer o Flamengo no Maracanã. Que loucura. Pois é. Então é o tamanho do feito do Central Córdoba. O Racing, né, no jogo em que o Racing elimina o Flamengo, acho que foi empate, né? Exato, foi empate, vitória nos pênaltis. Sendo técnico do Flamengo e o Racing passa nos pênaltis. E foram 27 jogos de invencibilidade do Flamengo com o Felipe Luiz. Com mais taça do que derrota. Sim, a derrota pro Fluminense, aquela do Campeonato Brasileiro, foi em outubro de 24. Exatamente. Com um bom tempo com invencibilidade e transformando o time, melhorando o rendimento dos jogadores, encontrando soluções. Ele estava jogando sem o Pedro, por exemplo. Para mim é o melhor camisa 9 do país. Vai precisar de uma sequência para recuperar o seu nível, mas aí adaptou ali o Bruno Henrique. Hoje, de fato, o time não funcionou, mas ele tem todo o crédito do mundo para continuar com o trabalho que ele está executando. É o Grêmio no fim de semana, né? Sim. Fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Eu acho que o que o pega mais de cobrança é o tamanho do Flamengo na competição e dentro do grupo, né? Porque o grupo é um grupo acessível, né? Os adversários são mais limitados. E a própria tomada de decisão do Felipe, né? Não sei o que ele falou, a gente vai ver já, mas imagino que ele vai chamar para si a responsabilidade de tomada de decisão equivocada sobre a escalação. Né? Provavelmente. Quer dizer, equivocada. É o primeiro momento de adversidade da carreira do Felipe Luiz como treinador. Sim. Sim. É a primeira entrevista coletiva difícil que ele vai dar. Sim. E ele brilhou até hoje nas entrevistas coletivas. Eu espero dele um desempenho compatível, mas, claro, o clima é diferente do que ele está acostumado. A gente vai ter daqui a pouquinho, como eu já prometi ao Foro Esporte, a entrevista coletiva do Felipe Luiz, falando da derrota para o Central Córdoba por 2-1. O Pedro fez a sua estreia. Claro que, deixa eu ver, ele entrou com que minuto do segundo tempo? 27. Então jogou pouco mais de 20 minutos. Claro, com uma amostra mínima, mas pensando no Flamengo no meio campo para frente com Pulgar, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro, é quase impossível esse time não virar, né, Bertozzi? Até porque tem um ótimo treinador para dirigi-los. O Flamengo tem, claro, o objetivo do Flamengo na temporada são todos, né? Um time como o Flamengo tem que visar todos os títulos. Mas acho que o Flamengo deve ter uma programação para o Pedro chegar bem no Mundial de Clubes, né? Que é um objetivo importante também da temporada. Impressionante como ele voltou antes também. Né? 7 meses. Para esse tipo de lesão, normalmente, assim, você coloca cautelosamente 8 para pensar em pisar no campo, né? Então, é uma recuperação boa. E assim, não foi o caso de hoje. O Flamengo hoje não empilhou grandes oportunidades, mas no geral, o time do Flamengo, do Felipe Luiz, joga bem e cria muito. Só que não é eficiente. Com a presença do Pedro, com sequência, bem fisicamente, isso, né, dá um upgrade gigantesco da capacidade de decisão. A bola vai chegar, ainda mais com a qualidade que o Felipe Luiz tem ali reunida, e ele consegue ter, né, o jogo pelo lado do campo, o jogo um pouco mais por dentro. O Pedro pode ser muito beneficiado, né, com esse Flamengo, que não funcionou tanto hoje. Mas a minha única dúvida sobre essa escalação do time titular, que eu imagino que vai ser a escalação inicial do Felipe quando ele tiver quando ele tiver o Pedro pronto para ser titular por mais tempo, é como é que vai funcionar em termos de velocidade pelo lado esquerdo. Se o Bruno Henrique vai conseguir sair um pouco para fazer corredor quando preciso, ou se o Felipe vai sentir falta de um pouco de profundidade pelo lado e talvez com o passar do tempo ele sucumba à ideia de ter uma dupla e abra um dos pontas, o Luiz Araújo, o Cebolinha, que seja, pela esquerda. O próprio Plata, né? Ou o próprio Plata. Eu, dos três, o que eu menos gosto é o Plata. Eu gosto mais do Luiz Araújo, dos três, na verdade. Empate técnico, Luiz Araújo e Plata. A ideia é que Bruno Henrique e Pedro trabalhem como dupla, com a Arrascaeta meia esquerda, Gerson meia direita. Mas talvez esse time fique menos veloz pela esquerda, porque pela direita tem o Wesley. E menos equilibrado também, sem a bola, né? Talvez o Bruno hoje tenha menos saúde e idade para fazer o lado com força, como ele sempre fez. A idade de jogo que tem aí nesses caras é um negócio. Todo mundo vai jogar. Eu acho que uma questão é sem a bola. Até que ponto o Bruno Henrique vai conseguir compensar, ajudar na marcação. E principalmente o Pedro. O Pedro, ele é um ótimo pivô, né, finalizador excelente, fora da grande área ele gera jogo, ele consegue beneficiar os companheiros que vêm de trás, só que ele não é um jogador que pressiona tanto a série de bola adversária.
do jeito que gosta, né, o Filipe Luís, dessa maneira frenética de não deixar respirar, isso ele vai precisar se adaptar. Obviamente ele tem a oportunidade de se tornar um atacante ainda mais completo com o Felipe, né, trabalhar isso. Mas eu tenho dúvidas se vai ser Bruno Henrique e Pedro, assim, principalmente em um cenário de um adversário mais forte. Talvez ele tenha que colocar um Plata, um Luiz Araújo para... Sacar o Bruno Henrique? Eu não acho que isso seja... Bem provável. Eu acho que isso pode acontecer. A gente tem que levar em consideração que o Pedro ficou 7 meses parado e não vai voltar voando. Nem vai ser titular agora contra o Grêmio, não vai. Não vai, vai ser uma coisa... E o Bruno Henrique, nos últimos tempos, entendeu que a história dele não tem absolutamente nada a ver com o que está acontecendo agora. Então, período de renovação de contrato, o tempo que ele perdeu por diversas lesões, o quanto ele ficou fora depois que teve que cirurgia, etc. Então, eu acho que ele é um jogador que entenderia essa situação de haver, né, hoje, trabalhando com ele, um técnico que é versátil, que gosta de olhar o time de diferentes maneiras e, eventualmente, ele não ter ou a titularidade ou tantos minutos quanto ele gostaria. Ele não é um jogador que arruma confusão, que cria problemas internos. Não sei se dá para tirar ele do time, mas ele não seria um jogador difícil de trabalhar se isso acontecesse, porque eu acho que ele já compreendeu essa situação. A gente deve ter algumas disputas de posição de gente até que nem chegou. O Jorginho está na iminência de fechar aí com o Flamengo. Sim. Tem gente dizendo até que a coisa já está completamente acertada. O Jorginho, eu imagino que brigaria com o De La Cruz, né? Mas para mim, o Jorginho chega para jogar. Também acho que a capacidade de passes que quebram linhas que ele tem, assim, poucos têm. Seria Pulgar e Jorginho. A minha dúvida é a intensidade. Porque ele, no nível de Premier League, ele deixa a desejar em termos de intensidade. Então, que o Arteta tem usado ele em jogos muito específicos, naqueles jogos em que o Arsenal enfrenta blocos muito baixos e que ele precisa, desde o primeiro volante, ter um passe muito bom. São esses os jogos que ele tem usado. Acho que tecnicamente é indiscutível. A minha dúvida, intensidade, sequência de jogos, nível físico daqui, acho que é isso que pode atrapalhar, se atrapalhar o Jorginho. A gente vai fazer uma parada rápida no linha de passe no retorno. Meus amigos, uma situação muito complicada aí no Flamengo, perdendo para o Central Córdoba 2-1. Uma derrota, na minha opinião, que foi vexatória, porque, olha, o Central Córdoba nunca participou de uma Libertadores da América, primeira vez participando, chega no Maracanã e vence logo de cara o Flamengo, aí tá de brincadeira, meus amigos. Mas vamos ver o que o Filipe Luís vai falar, a gente vai deixar a coletiva depois aqui pra vocês, tá bom? Deixa o seu like, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.